A confissão continua. Agora eu vou cancelar aqui os comentários, tá? A gente já volta aqui. Vamos lá. A confissão continua. Pergunta: se essa sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas, mas infelizmente para milhões de suas vítimas que ganharão a liberdade devido à sua confissão, essa entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, ô Sua Majestade, sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. Porque muita gente não tem vontade própria para quebrar esses ciclos, né? Essas coisas que acontecem com a gente. Muita gente perde a vontade e nesse capítulo ele vai falar sobre isso especificamente, então prestem atenção. É verdade que não estarei aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas palavras publicadas que deixarei serão imortais porque elas contêm a verdade. Você não teme a sua posição de nenhum indivíduo, pois você sabe que será um breve período de tempo, mas você teme a verdade. Verdade é algo que ele teme, portanto, falar sempre a verdade, gente, que coisa... Falar sempre a verdade, por isso que a verdade é uma coisa que poucas pessoas falam, né? A maioria das pessoas preferem mentir, porque é mais fácil, faz a pessoa ser mais atraída. Então, tudo que tem a verdade, ele não fica por muito tempo. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente, mas de forma definitiva, vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso? Resposta: não tem alternativa se não admitir que o que você diz é verdade. Pergunta: agora que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida minha, pessoal. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação, é? Resposta: sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade 1 ou mais vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Pergunta: porque há poder na repetição. Olha o que ele fala, há poder na repetição. Vocês sempre me perguntam aqui, mas como fazer, como sair desse hábito, como fazer outra coisa? Repetição. Se você faz um pouco hoje, faz um pouco amanhã, faz um pouco depois, você tem sucesso. E ele vai explicar exatamente o porquê disso, tá? Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler essa entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método? Resposta: você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso, ou poderia? Pergunta: eu estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse por que você não tem poderes suficientes para me fazer parar de confessar isso tudo. Eu quero que a sua confissão seja para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem essa confissão. Resposta: eu estou sem poderes para influenciar ou controlar você simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que têm medos. Você sabe que controlo somente os alienados, que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra, não é no mundo que vem depois da morte. E você sabe também que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que eu sou o princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia. E que eu não sou uma pessoa com um garfo, com um rabo pontudo.
Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por isso, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar, e esse conhecimento definido é o que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, essa confissão deverá alimentar a sua vaidade, até um ponto crítico. Pergunta: esse último dardo foi necessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Se eu uso? Obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os peixes pequenos. Pergunta: a sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você faz o uso da bajulação. Resposta: eu faço uso de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando, antes de eu responder em detalhes, que se você publicar essas minhas respostas, você trará para si uma avalanche de ridicularidades da sua própria cabeça. Pergunta: eu assumirei a responsabilidade. Prossiga. Resposta: bem, eu devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo como converto as pessoas para o hábito da alienação. Pergunta: essa é uma admissão considerável. Vá em frente então com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações nesse momento, me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle das pessoas. Resposta: a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre outras pessoas. Veja bem, porque a gente está falando de um mundo que é muito atual, uma coisa que é muito atual. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera por meio de das mais comuns fraquezas da humanidade, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantidade de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas, essas qualidades não são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas mulheres, na verdade, frequentemente usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens. Especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres. A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas, de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Os não alienados não são facilmente alvos de bajulação. Eu inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas onde o seu uso é possível, porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito de alienação. Então, sobre o outro capítulo, todo mundo que é influenciado por alguém que não pensa com a sua própria cabeça e que se vê cego diante de alguém que está ali influenciando, é ali a isca dele para começar com a alienação. Então, por exemplo, você é muito influenciado por pessoa X. Você vai ser tão influenciado por aquela pessoa que você vai ser incapaz de pensar por si mesmo, porque a bajulação, você bajular aquela pessoa vai fazer você ter confiança em tudo que aquela pessoa fala e não pensar por si próprio. Pergunta: você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação? Resposta: muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação. Pergunta: com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação?
A idade não tem nada a ver com pessoas suscetíveis à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou de outra a partir do momento em que elas se tornam conscientes da sua própria existência, até a sua morte. Pergunta: então, por meio de que forma as mulheres podem ser facilmente bajuladas? Resposta: por meio da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Pergunta: e qual é a forma mais efetiva de fisgar os homens? Egocentrismo, com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte como Hércules, ou então que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você já sabe o que acontece. Pergunta: todos os homens são assim? Resposta: não. 2 a cada 100 tem o seu ego tal sob controle que mesmo um bajulador profissional não consegue perfurar a sua pele mesmo com uma faca de açougueiro. Pergunta: e como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento exato de atrair um homem? Resposta: pelo amor de Deus, homem, eu tenho que desenhar o método dela para você? Você não tem imaginação? Pergunta: não, sim, tenho imaginação suficiente, Sua Majestade, mas eu estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente, conte-nos como uma mulher pode fisgar os homens ricos, espertos. Resposta: esse é um truque diabólico das mulheres, mas considerando que você está pedindo a informação, nesse momento eu não tenho escolha senão revelá-la. As mulheres influenciam os homens por meio de uma técnica que consiste basicamente em, primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave, quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar os seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Pergunta: isso é tudo o que há no mundo da bajulação? Resposta: não. Essa é apenas uma técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Tanto para a mulher quanto para o homem isso vale. Ao invés de a pessoa fazer isso com que o valor dela, da própria pessoa, seja visto, ela faz o contrário. Para ela ser amada, ela ser querida, aí usa o egocentrismo. O ego vai especificamente nessa causa. Então você bajula o homem ou você bajula a mulher para que ela possa, enfim, ser atraída por você. É assim que começa a alienação num relacionamento. Pergunta: isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam bajular os homens? Não. Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano, porque o apelo sexual vem em primeiro plano. Pergunta: bom, então isso me leva a acreditar que então homens grandes, fortes, espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação também, da mesma forma como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é possível? Resposta: se é possível, isso está acontecendo exatamente agora, nesse minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedento eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa a técnica com eles. Pergunta: conte mais sobre um dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienam na vida. Um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. Essa aqui é muito boa, prestem atenção. A maioria das pessoas começam a se alienar tão logo elas encontram adversidade e raramente uma a cada 10.000 permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Ouçam isso. A maioria das pessoas começam a se alienar tão logo quando elas encontram um adversário e raramente uma a cada 10.000 pessoas permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Tá aí o segredo para muitos que conseguem e outros que não conseguem. Ele vai explicar exatamente sobre o fracasso, mas o que ele está querendo dizer aqui é que uma a cada 10.000 pessoas continuam. Pergunta: então o seu negócio
Então, é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre. Que aí você pode entrar, isso é correto? Ele responde, sim, isso é correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança, liquida o entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada na vida. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison, por exemplo. Mas desses homens, ninguém nunca ouviu dizer enquanto o nome de Edison se eternizará. Isso porque o Edison converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizam o fracasso como um álibi para não produzir resultados. Então veja bem o que ele está dizendo. Uma pessoa que fracassa e continua, usa o fracasso como um trampolim para continuar e não desistir. Uma pessoa que tem um fracasso na vida, ela usa como um álibi para não continuar. Tá aí a diferença entre você chegar no seu objetivo e você parar no meio dele. É você usar o seu fracasso como um trampolim ou você usar ele como um álibi. Aí você escolhe como você quer usar isso. A capacidade para superar o fracasso sem desencorajar-se, por acaso é um dos grandes ativos de Henry Ford? Resposta: sim. E essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em qualquer aspecto de sua vida. Pergunta: então essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Você não desejaria modificá-la ou então reduzi-la um pouco para ter mais precisão? Ele responde: nenhuma modificação é necessária porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançaram sucessos duradouros e você achará, sem exceção alguma, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará, não crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, aceita a derrota como desculpa para alienar-se. Pergunta: então, se eu estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso? Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem? Se há virtude no fracasso, você não gosta de virtude. Resposta: não há inconsistência nas minhas informações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso ele é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Eu induzo tantas pessoas quanto eu posso a fracassarem e tantas vezes quanto posso pela simples razão de que raramente 1 em cada 10 mil permanecerá tentando após cair 2 ou 3 vezes. Então a média do que ele está dizendo é: se você fracassa 2 ou 3 vezes e desiste, ou você fracassa 2 ou 3 vezes e continua. Não estou preocupado, sinceramente, com os poucos, esses que ele está falando. Não estou preocupado com os poucos que convertem o fracasso em alavanca para o sucesso, porque de qualquer forma eles pertencem à minha oposição. E ele está dizendo aqui que pertence a Deus, a oposição dele é Deus. Então, todas essas pessoas, 1%, pertence a Deus. E ele não está interessado nas pessoas que já estão firmes em Deus, que já estão fortes em Deus, que já sabem que Deus tem um propósito e que vai dar força para continuar. Ele está interessado naqueles que não têm Deus, que não têm força de vontade, objetivo e meta, para que ele possa fisgar essas pessoas no primeiro, no segundo ou no terceiro fracasso. Pergunta: a sua explicação clareia o assunto. Agora, vá em frente e me conte alguns dos seus outros truques por meio do qual você induz as pessoas a se alienar. Resposta: outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda.
Esse é um instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu uso. Misturo a propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas, privadas. Eu vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Eu coloco cor nos filmes animados com ela, faço com que elas entrem em cada casa onde tem um rádio ligado, faço com que ela esteja em quadros nas escolas, jornais, propagandas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais da vara da família, principalmente quando se trata de divórcio. Eu também faço com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Os meus propagandistas cobrem o mundo de forma tão eficaz e completa que eu consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber nem por onde começou. Pergunta: se você consegue fazer tudo isso que você diz conseguir com a propaganda, não é difícil de imaginar o porquê temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você usa e do que você quer dizer com o termo propaganda exatamente. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem no modo de usar esse instrumento diabólico. Resposta: propaganda é qualquer instrumento, plano ou negócio pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios como principal objetivo de desencorajar a concorrência. Ele não está falando uma propaganda superficialmente, tá? Ele está dizendo assim, a propaganda ele desencoraja a concorrência, por exemplo. Você vê uma pessoa que está mais na mídia que você, uma pessoa que foi promovida, uma pessoa que está na TV, uma pessoa que está indo além de você, que você vá, está indo além do que você quer para sua vida. E essa propaganda, essa forma da pessoa se expor, essa forma da pessoa aparecer para você, é um truque dele, porque ele faz você desistir, ele faz você se sentir mal, ele faz você se sentir fraco. Aí é a hora que ele permite. Por isso que é tão importante a pessoa ser bem resolvida, no sentido de entender que o sol brilha para todos, tem espaço para todo mundo, que você é o seu único concorrente. Você é a única pessoa que precisa ser superada. É óbvio que numa competição não, mas se você na vida quer superar alguém, você precisa superar a você. Porque quando você tá bem, você sabe o seu poder, você sabe o poder da sua mente, você sabe o trabalho que você tem, e aquilo podem haver 1000 cópias, mas nenhuma vai ser você, entendeu? A propaganda é usada dos negócios como principal objetivo de desencorajar a concorrência. Empregadores usam para ganhar vantagem sobre os seus empregados. E os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente por meio de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Pergunta: então eu suponho que alguns de seus garotos, nesse exato momento, na propaganda, estão engajados em preparar as mentes dos americanos, por exemplo, para se alienarem e para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham. Resposta: sim. Milhões dos meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Os meus melhores garotos estão trabalhando por meio da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições, em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam o choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o meu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como ditador, e os 9 velhos na sua suprema corte, com suas tolas noções de constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alienados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias,
eles alienam-se livremente com aqueles que lhe dão de comer. Homens famintos saem do controle. Pergunta. Me pergunto então, quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda? Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? Ele responde: o que é o medo do diabo, senão a propaganda? Você não observou a minha tática cuidadosamente, ou então teria visto que eu sou o maior propagandista do mundo. Eu nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim por meios sutis e vazios, assim farei. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho o controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Pergunta. Por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com a sua própria ajuda, sem elas notarem o que você está fazendo, certo? Isso é exatamente o que eu desejo que você entenda. Além disso, eu mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Resposta. Pergunta. Agora nós estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte esses seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem dessa forma? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão e eu estou muito ansioso para ganhar o controle desse seu segredo. Ao mesmo tempo, eu não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram. Ele responde: as suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei. Pergunta. Então, para atender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle. E ele responde: tudo o que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. E ele pergunta de novo: então agora você deve saber como milhares de suas vítimas se sentem. Vamos em frente. E ele responde: faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando. Fim das 10 páginas de hoje, meu povo. Amanhã, como ele suborna. Amanhã a gente vai saber como ele suborna. Paramos por aqui por hoje, ok? Agora eu vou abrir aqui os comentários pra gente conversar. Mas antes que eu faça isso, antes que eu abra os comentários, hoje eu não vou cantar. Hoje eu pensei em fazer algo diferente, ligar para vocês, para umas pessoas que me mandarem aqui o pedido de ligação pra gente conversar um pouquinho sobre o filme. Ou o filme, não, o livro, ok? E antes de eu abrir os comentários, eu quero dizer para vocês uma coisa. De tudo que você vai ouvir nesse livro, de tudo que a gente está falando desse livro, a sua fé é o que determina como você vai viver. A sua fé vai determinar o que você vai alcançar. A sua fé, seja ela em Deus, seja ela em você, seja ela no seu poder. Então, a minha fé vem de Deus. Se a sua fé não vem de Deus, se a sua fé vem de uma energia, de uma outra coisa, eu respeito, mas eu te digo que sem a fé, sem a sabedoria, sem a voz de algo que te diga que, ó, vai pra cá, faça isso, faça aquilo, é muito difícil, porque você vê aqui como essa energia negativa é sórdida, como ela faz para poder os nossos olhos brilharem a ponto de você esquecer que pode até ser mais difícil aqui, mas que aqui a recompensa é melhor. Então, pensem bem assim, enquanto a gente faz a leitura do livro, pensem na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no seu trabalho, que nem sempre o que é fácil é o melhor, ok? Nesses contextos dele aqui, tá? Porque com Deus tudo é fácil. É só estar nele que ele te dá toda a segurança, toda a proteção. E por mais que
pra você possa demorar, por mais que você não esteja acontecendo, não significa que ele não está fazendo por você, tá? Agora eu vou abrir aqui que eu quero ver o que vocês acharam, porque hoje... E aí, gente, contem. Comecem a escrever o que vocês acharam. Foi uma coisa, né? Digam aí, vão escrevendo que eu tô lendo, tá? Passou rápido. Passou rápido mesmo. Quando eu fui ler hoje as 10 páginas, que eu sempre leio antes, né? Eu falei assim, nossa gente, mas já acabou? Fiquei olhando assim. E vocês viram que amanhã ele vai dizer aqui como é que ele suborna a gente, como é que ele faz pra gente ser subornado. Então isso é muito importante a gente prestar atenção amanhã, tá? Como é que ele vai subornar a gente na vida, durante a nossa vida. Filippo, oiê! Meu cunhado. Vocês acharam o que hoje da leitura? Contem-me. Acho que eu faço coisas erradinhas. Gente, é o que ele... Olha só, ele falou isso desde o início. E eu falo isso também. Não existe o errado e o certo. Existe o que é o correto e o não correto. Você sabe o que é o correto pela sua consciência, pelas leis do mundo. Você sabe o que é o correto. Mas o certo pra você pode não ser o certo pra mim. Então, certo e errado não significa que você tá fazendo algo certo ou errado. Ok? Me perdi inteiro quando... não tem problema, eu vou deixar... Então, a notícia boa é que eu já recuperei o meu canal. Eu já tô com os links da primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura. E hoje também, quando acabar aqui, eu já vou salvar pra gente poder jogar no canal. E aí, quem quiser acompanhar, dá tempo ainda de assistir 1 horinha de leitura. Na verdade, dá menos que 1 hora, porque a gente ainda fica falando, ainda tem toda a nossa interação aqui. Então, quando eu já dou o upload lá no YouTube, ele fica um pouquinho mais longo, tá? Estou curiosa pra saber o que vem. Eu também. Porque aqui é a melhor parte. Porque ele vai dizer aqui como é que ele faz pra subornar a gente. O que é que faz a gente desistir de estar num caminho super correto, de uma coisa que vai dar super certo, que aí ele faz alguma coisa, qual é o momento em que ele entra, qual é o momento que ele suborna as pessoas pra que virem para o outro lado. Então amanhã vai ser muito bom. Não esqueçam. Lu, quero pegar do começo. Eu já coloquei no meu canal do YouTube. Quando acabar a live aqui, eu vou jogar nos stories. Aí vocês arrastem pra cima pra poder ter acesso à primeira leitura, à segunda leitura. E dá tempo de acompanhar ainda, tá? Quero muito que vocês acompanhem amanhã, que amanhã vai ser... Então vamos lá, para as perguntas um pouquinho. Vamos lá. Manda oi, por favor. Oi. Qual é o nome do livro? O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Não sei se dá pra vocês verem, porque eu subi a minha aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. É o nome desse livro. Mas como nós sabemos o que está fazendo com o nosso fracasso? Não entendi a sua pergunta, Ana. Como nós sabemos o que estamos fazendo com o nosso fracasso? Não entendi. Me pergunta de novo ali. Milena, amei. Ai, que legal. Tá aí uma pergunta pessoal, rápido. Você cria algum animalzinho? Sim, um cachorro, 2 cachorros. Qual é o nome do livro? Vamos lá. Então, pensei em ligar pra vocês, ao invés de hoje finalizar, cantar e tudo mais, como a gente sempre faz. Mas eu pensei em ligar pra vocês pra gente poder conversar um pouco. Façam, quem não tiver vergonha, quem quiser, né? Pode apertar aqui embaixo pra me chamar na ligação que eu vou ligar. Manda beijos. Oi, Nana. Oi, Luz, tudo bem? Manda beijos. Nana Costa, oi, beijo. Na verdade, a gente sabe a resposta, só não enxerga, porque nem sempre o caminho certo é o mais fácil. Exatamente isso. Dri, você falou tudo. As respostas, gente, estão sempre dentro da gente. Sempre dentro da gente. Quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, quando você vai num terapeuta, num psicólogo, por que o terapeuta e o psicólogo ele nunca vai te dar a resposta assim?
na sua mão. Ele vai sempre fazer você buscar aqui dentro. Por que ele vai sempre te perguntar o que você acha disso, o que você está vendo isso? Porque ele quer que você faça esse trabalho de você se perguntar. Assim é para as pessoas que não vão ao psicólogo, mas que tem, por exemplo, Deus como seu psicólogo. Você usa e você faz a mesma coisa. Por que você não ouve a voz perfeita dele dizendo no seu ouvido, olha, por isso, isso, isso? Porque ele faz você sentir, ele põe na sua cabeça, ele põe no seu coração. E aí você busca dentro de si a resposta para tudo aquilo que você quer. Só que nem sempre o que você quer tá mais fácil, tá mais rápido. E a gente nesse mundo cada vez mais rápido, mais isso, mais aquilo, a gente fica cada vez mais suscetível a ser subordinado pelo que ele vai falar aqui amanhã. Cada página um impacto diferente, bem reflexivo, muito bom. Ai, Moni, que legal, fico muito feliz. Batito! Ai, que legal que você assistiu tudo, porque hoje foi muito bom. Eu fiquei pensando na parte da bajulação. Como diferenciar um bajulador de alguém que te admira mesmo? Eu acho que, Karine, eu acho que é uma coisa recíproca, assim. Eu acho que você vai sentir quando a pessoa, ela não tá ali te bajulando e quando ela vai estar te bajulando de uma forma com que você vai sentir mais o seu ego. Porque tudo que é verdadeiro, tudo que é recíproco, uma coisa que é natural. Não tem como você ficar bajulando uma pessoa e a pessoa não te bajular. Né, nesse caso, porque não é natural, não é uma coisa, não é uma troca verdadeira. Quando a troca é verdadeira e quando as coisas são verdadeiras e quando as coisas existem de forma equilibrada com tudo, a sensação que eu tenho é sempre isso, assim, qualquer pessoa que eu já tenha me doado ou que eu já tenha me disponibilizado para ser amiga, estar ali perto da pessoa, qualquer coisa, eu sinto na hora quando não é verdadeiro. Eu sinto na hora quando a pessoa bajula e fica, você é isso, você é aquilo, mas na hora de haver uma troca, uma coisa que vai além disso, cai, aí perde o sentido, porque não dura muito tempo. Ali mesmo ele fala, a verdade é o que ele menos gosta, a verdade é o que ele mais foge, porque a verdade é uma coisa que dura pra sempre, a verdade não muda, não existe 3 tipos de verdade, existe a verdade, ponto. Agora a mentira não, mentira a pessoa mente de várias formas, de outras formas diferentes, então aí acaba que alguma hora isso aparece, entendeu? O que você... Peraí. Fala um aprendizado bom que você teve após a leitura do livro. Eu acho que... tenho certeza. É a forma de eu pensar e não cair nas ciladas do meu pensamento. Quando eu terminei... É porque assim, se você tem... Novamente, se você tem Deus como a sua base, Deus como a resposta para tudo da sua vida, se você tem Jesus como seu melhor amigo, o livro, ele vai ser um suporte a mais nisso, como você pensar para poder chegar e alcançar na força de Jesus, de Deus, até o ponto de você dizer, não vou cair nisso porque eu sei que não vai funcionar. Mas as pessoas que não têm um relacionamento íntimo ou próximo com Deus ou Jesus, ou que quer que seja a sua fé, é o seguinte, no meu pensamento, tá? Deixa eu só ler essa pergunta de novo. Eu acho que quando você começa, tenho certeza, quando você começa a ler o livro e depois que você termina o livro, você sente no seu coração assim, se é o que você queria fazer ou se você tá caindo numa coisa que é mais fácil, mais rápida, ou procrastinando, ou qualquer outro tipo de pensamento alienado, como ele explica ali. Tudo que você tiver um objetivo e se tirar dele, você vai saber que você tá caindo em cilada. Então a sua cabeça depois do livro você fala, não, pera, só que então é alguma coisa que tá me tirando o foco do que eu quero. Mas é mais rápido, mas é legal, mas é melhor, mas não sei o que. Tá te tirando do foco. A gente sempre vai ter essa opção. A gente sempre sabe. É impossível uma pessoa não saber se ela tá indo certo ou se ela tá indo corretamente ou não tá correto com o que ela pensa. Porque os nossos princípios falam, nossa consciência fala, nosso coração fala. Quem aqui já não fez alguma coisa que pensou e disse, gente, talvez isso não vai ser bom. Mas eu vou. Aí vai. A gente sempre sabe o que é o correto e o que não é o correto, baseado na nossa criação, princípios, nossas crenças, enfim. Então, quando você lê esse livro e você tem acesso ao poder da sua mente, ao poder do que você tem controle de fato, primeiro momento em que você desviar do que você acha, do que você sabe que você vai entender que ali há algum tipo de alienação. Quando você vê uma notícia, quando você vê alguma coisa na TV que te faz mal, você já sabe que aquilo ali tá te alienando, porque a gente não nasceu pra sofrer, a gente não nasceu pra sentir mal, é o contrário. Tudo que te faz questionar, tudo que te faz ter dúvida, tudo que te faz se sentir mal, ficar mal, pessoa que cai nesses buracos ruins e negativos, a gente sabe que não é pra gente. A gente não nasceu pra isso.
que você falaria para as pessoas que não se animam para a leitura do livro? Então, essa pergunta é muito interessante, porque é o seguinte, tudo aquilo que vai de encontro, tudo aquilo que confronta a zona de conforto, a procrastinação, a preguiça, tudo aquilo que confronta o que você é, o que está na sua cabeça e não te expande, não te abre, faz você se afastar. Então, quando você tem lá os seus amigos, tá? Você tem dois grupos de amigos. Você tem um que são os seus amigos super destrutivos e você sabe disso, que te leva para os lugares. Eu não vou entrar em nada em específico, mas o tipo de amizade que você chega em casa e você se divertiu, mas chega num momento que você fala, caraca, pô, fiquei malzão porque aquela pessoa ali, aquilo ali, você já sabe o que é pra você. Aí quando você tem um outro tipo de amigos que te induzem a fazer outras coisas do bem, se divertir de outras formas, de fazer outras coisas e você se afasta daquele tipo de amizade ali, é porque você tem esse pensamento. Pensamento de que o que é muito certo, ou bom, ou legal, ou positivo, que não te leve para algo do mundo, que é algo que tem algum tipo de prazer, mesmo que seja um prazer curto, um prazer longo, o que quer que seja, você repele. Qualquer pessoa, por exemplo, sabe que no mundo de hoje, para os negócios, uma pessoa que tem negócios, a pessoa sabe que é importante você se aprimorar, você estudar, falar inglês ou falar, sei lá, saber do seu mercado, do seu meio, certo? Muitas pessoas não estudam porque tem preguiça, porque não querem, porque isso, porque aquilo. Muitas pessoas não se juntam a um grupo de pessoas que são estudiosos ou que querem ir mais pra frente porque tem preguiça, porque isso, porque aquilo. Então, assim, as pessoas, elas acabam repelindo o tempo inteiro qualquer coisa que confronte a zona de conforto que ela esteja, que confronte aquele pensamento destrutivo que ela já tenha, porque a dominação do negativo é tão poderosa, que ela consegue fazer tudo isso na sua cabeça. Quando você deixa o negativo, quando você deixa o mal dominar a cabeça, você pode estar passando o que for, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a fama que for, você pode ter o que for. As coisas perdem o brilho, perdem o que é bom, perdem o que é legal, perdem a graça. Você fica sem motivação, sem nada. Porque a gente tem essa mania, essa tendência de preferir o que é o rápido, o que é o confortável, o que não desafia. Tudo que desafia, a pessoa desiste, é porque tá ali alienado. Estou amando a leitura. Que bom. Okay. Eu sempre compartilho também a notificação. Muito bom. Compartilhar essa notificação do livro é muito legal, porque você está dando a oportunidade de uma pessoa que nunca ouviu falar desse livro, para ela saber o que é. E esse nome é tão engraçado que o nome do livro, ele chama atenção. Ele chama muito. Eu tenho um amigo que ele é zero religioso. Eu não falo com ele já tem muito tempo, mas ele é zero religioso. Quando eu li esse livro anos atrás, eu falei, nossa, você vai adorar esse livro, fala do poder do pensamento, não sei o que, não sei o que. Ele, não gostei muito, não gosto desse negócio de pensamento, não. Falei, aí quando eu falei o nome, mais esperto que o diabo, ele, nossa, aí ficou legal. Aí me interessei. Porque assim, a pessoa ainda tem isso na cabeça, entendeu? Então, até esse nome é estrategicamente feito para isso. Então, quando você compartilha com alguém a leitura desse livro, é uma oportunidade a mais de uma pessoa poder entender o poder que ela tem de si mesma, sabe? Vamos ver aqui outras perguntas. Já sinto a mudança, a leitura está sendo boa demais. Sinto que é quase uma transformação de dentro para fora. Mas é isso mesmo, é uma transformação de dentro para fora. E o que eu tava falando pra vocês, que eu sempre falo pra vocês, é repetição, um dia após o outro. Não se ponha pra baixo, não sai. Vocês entenderam que ele falou do fracasso ali, gente. É muito simples. Ele consegue dominar completamente uma pessoa no fracasso dela quando ela fracassa 1, 2, 3 vezes e não continua. Por isso que poucas pessoas alcançam tal tamanho de sucesso, porque elas não desistiram na primeira, na segunda e na terceira. E o ser humano tem essa mania de perdeu uma vez, fracassou uma vez, ela não usa o que aquilo ali pode ter de benefício. Como ele falou, a virtude do fracasso, todo fracasso vem com uma virtude, ele falou ali. Só que ninguém vê isso. As pessoas preferem se jogar, se isolar dentro de um mundo aqui dentro, de se boicotar o tempo inteiro, de se sabotar o tempo inteiro, que elas não conseguem ver que todo fracasso tem uma forma positiva de você usar aquilo como trampolim e não como um álibi. Ele falou ali. Oi, Thiago, tudo bem? Perguntas, deixa eu ver. Pai, não sei se essa pergunta cabe aqui.
Deb Borges, não sei como essa pergunta cabe aqui. Me responda no direct. Claro, eu respondo no direct, pode me mandar lá. Comecei a seguir via live, deixa a live salva. Eu vou salvar a live. Eu tenho aula daqui a pouquinho online, então eu não vou poder porque hoje é segunda e isso são 3 vezes na semana e eu consegui esse horário. Então, assim, eu não vou poder me alongar muito aqui, vou deixar essa live salva e amanhã estarei aqui novamente e a gente vai falar sobre como a energia negativa e como o negativo suborna a gente a ponto da gente desfocar completamente do nosso objetivo, da nossa meta que tá logo ali na frente. Andressa, você faz faculdade, Thay? Não, não faço faculdade. Oi, Kesla. Oi, Jonathan. Oi, Ernesto. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Vamos lá, vou ligar pra alguém aqui hoje, tá? Vamos ver se a pessoa atende. Espero que sim, pra gente comentar um pouquinho. Oi, Olá, tudo bem? tudo. Como você tá? Conta aí pra gente que agora você tá com mais pessoas te vendo. Conte pra gente o que você tá achando, o que você achou da leitura, você tá acompanhando desde o primeiro dia, como é que tá? Vai indo bem, né? Você tá pensando bastante, você tá refletindo depois da leitura, tá? Isso é Uma criança importante. recém-nascida também para cuidar. Tem uma filha tem uma filha de 10 meses. Exatamente, cuidar da vida, cuidar dos pensamentos, é muito necessário fazer isso, tá? E se você perdeu a leitura, isso vai para um canal, para o meu canal do YouTube, você vai lá e assiste de novo, porque essa leitura é muito rica, não se esqueça disso, tá bom? Amanhã eu quero Eu você gosto aqui de novo, tá? muito. Então tá bom, um beijo. Beijo. Como vai ser a quarentena? Como tá a quarentena? Ah, tá no limite do que a gente pode fazer, né? Mas tô aproveitando muito bem o tempo. Que é só o que a gente pode fazer, aproveitar bem esse tempo. É, E você? comer. E você, tá Comer. aproveitando a quarentena bem? Comendo, cuidando da minha filha de 2 meses. Ah, que amorzinho, que bom, faça isso, que coisa linda. Feliz Dia das Mães, atrasado. Que na verdade não é atrasado, porque o Dia das Mães é todo dia, mas ontem foi um dia especial, tá bom? Então tá, Também. um beijo, até amanhã, tá? Tchau. 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 Ai, gente, que amor fazer live assim com vocês. Aí te ouvir melhor ainda que te ler. Ah, entendi isso. Então é isso, galera. Olha, veja bem. Vamos refletir hoje, tá? No que a gente leu aqui. Vou colocar lá no YouTube pra gente poder, pra quem quiser, né? Assistir de novo. E dá tempo de hoje até amanhã. Quem não acompanhou, acompanhar. Da primeira leitura até hoje. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã. E amanhã não se esqueçam, tá? Como ele faz para subornar a nossa cabeça. Então, não percam e passem para todo mundo a notificação que eu vou fazer nos stories agora. Beijo para todo mundo.